Olá, meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe a tua vida grandemente, a todos que nos assistem. Eu quero vos falar uma passagem da Bíblia que está situada em Lucas 18 e aqui no verso 40. Parando, Jesus mandou que lhe trouxessem. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: veja, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Ora, Jesus estava passando por Jericó. Jericó era uma cidadezinha muito povoada. E este moço era cego. Ele vivia mendigando à beira do caminho. E esse homem era um homem dependente de o locomover para certas coisas, porque a sua dificuldade visual o impedia de depender de si mesmo, de até mesmo ele mesmo realizar algumas coisas na sua vida. Então esse homem tinha um problema, esse homem tinha uma situação difícil na sua vida, uma dependência na sua vida de alguém. E ele tinha uma dificuldade, que era a sua visão. Ora, a visão na nossa vida é uma coisa muito importante, né? É aonde nos faz ver, enxergar as coisas que estão próximas de nós, as pessoas. Imaginamos uma pessoa que não pode enxergar, uma pessoa que não conhece alguém pela visão, pela vista, somente pela voz. Assim era aquele cego. Era um homem que só conhecia as pessoas, os amigos, ou até mesmo os seus pais, pela voz. Mas aquele homem, que era chamado de Bartimeu, filho de Timeu, ouviu dizer que Jesus estava passando por ali. E o interessante é que aquele homem não perdeu a oportunidade. Ele foi de encontro a Jesus. Então ele usou a sua fé, acreditando que Jesus poderia o ajudar, poderia solucionar o seu problema. E então aquele homem só tinha uma oportunidade, que era aquele momento. Mas ele tinha uma dificuldade de saber quem era Jesus. Ora, mas aquele homem era cego. Ele não podia ver Jesus. Nem ao menos ninguém estava ao seu redor. Mas ele percebeu que Jesus estava por ali e a única solução que aquele homem tinha, ele não sabia a aproximação dele para com Jesus, se estava muito perto, se estava muito longe. E a única solução que aquele homem teve era de clamar pelo filho de Davi. E então ele clamou a Jesus. E quando ele clamou a Jesus, o Senhor o atendeu, o Senhor o respondeu naquele momento. E então perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E então eu fico analisando essa situação de Jesus perguntando para aquele moço. Porque Jesus sabia que aquele homem era cego, percebeu que aquele homem vivia à beira do caminho. Então ele perguntou: o que queres que eu te faça? E ele poderia pedir muitas coisas, mas ele foi ao ponto do seu problema. Senhor,
que eu veja. Senhor, eu quero ver. Então, Jesus lhe disse, então, veja, vai, a tua fé te salvou. E então, naquele momento, o milagre aconteceu na vida daquele cego que voltou a enxergar, que começou a enxergar, bem melhor dizendo. E então o Senhor restaurou a sua visão e agora já caiu por terra toda a dependência na vida daquele homem. E começou agora a se alegrar naquele momento e começou a seguir a Jesus e glorificar o nome do Senhor. E o nome do Senhor foi exaltado naquele momento diante de toda a multidão. E eu fico imaginando que a nossa vida é como a vida daquele cego. Porque a nossa visão é uma coisa muito importante na nossa vida. Mas eu quero trazer isso para o lado espiritual. Como está a tua visão? Porque a nossa visão espiritual, ela precisa estar sã. Porque um homem que não tem visão, o homem que perdeu a visão, é o homem que vive na dependência. É um homem que vive a dispensação de alguma coisa, porque ele não tem visão. Então, quando um cego não enxerga um buraco, não enxerga o que está à sua frente, não sabe que ali, ou não percebe que tem um buraco, o risco de cair naquele buraco é grande. E trazendo para o lado espiritual, nós vemos que a dependência da visão espiritual na nossa vida é muito importante. Então, o Senhor quer restaurar a tua visão. O Senhor quer ampliar a tua visão. O Senhor quer restaurar a tua visão. Para que você não dependa, para que você não caia, não se embarace e saia da dependência, porque o Senhor, Ele quer restaurar a tua visão, para que você veja o que Deus tem preparado para você. Deus quer abrir os teus olhos neste momento. Saia daquilo que limita a tua visão. Saia daquilo que embaraça a tua vida. Daquilo que tira a tua visão. Daquilo que cega os propósitos de Deus na tua vida e que você não consegue enxergar, que você não consegue ver. Você só consegue ver na vida das pessoas, mas na sua vida você não consegue. Você não acredita e vive a dependência, vive mendigando. Mas Deus, nesse momento, quer que você se levanta e acredita que o Deus do milagre pode realizar um milagre na sua vida. E Deus tem um milagre para você neste momento. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Olá, meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe a tua vida grandemente, a todos que nos assistem. Eu quero vos falar uma passagem da Bíblia que está situada em Lucas 18, e aqui no verso 40, parando, Jesus mandou que lhe trouxessem, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, veja, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, dava
louvores a Deus. Ora, Jesus estava passando por Jericó. Jericó era uma cidadezinha muito povoada, e este moço era cego. Ele vivia mendigando à beira do caminho. E esse homem era um homem dependente de o locomover para certas coisas, porque a sua dificuldade visual o impedia de depender de si mesmo, de até mesmo ele mesmo realizar algumas coisas na sua vida. Então esse homem tinha um problema, esse homem tinha uma situação difícil na sua vida, uma dependência na sua vida de alguém. E ele tinha uma dificuldade, que era a sua visão. Ora, a visão na nossa vida é uma coisa muito importante, né? É aonde nos faz ver, enxergar as coisas que estão próximo de nós, as pessoas. Imaginamos uma pessoa que não pode enxergar, uma pessoa que não conhece alguém pela visão, pela vista, somente pela voz. Assim era aquele cego. Era um homem que só conhecia as pessoas, os amigos, ou até mesmo os seus pais, pela voz. Mas aquele homem, que era chamado de Bartimeu, filho de Timeu, ouviu dizer que Jesus estava passando por ali. E o interessante é que aquele homem não perdeu a oportunidade. Ele foi de encontro a Jesus. Então ele usou a sua fé, acreditando que Jesus poderia o ajudar, poderia solucionar o seu problema. E então aquele homem só tinha uma oportunidade, que era aquele momento. Mas ele tinha uma dificuldade de saber quem era Jesus. Ora, mas aquele homem era cego. Ele não podia ver Jesus. Nem ao menos ninguém que estava ao seu redor. Mas ele percebeu que Jesus estava por ali. E a única solução que aquele homem tinha, ele não sabia a aproximação dele para com Jesus, se estava muito perto, se estava muito longe. E a única solução que aquele homem teve era de clamar pelo filho de Davi. E então ele clamou a Jesus. E quando ele clamou a Jesus, o Senhor o atendeu, o Senhor o respondeu naquele momento. E então perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E então eu fico analisando essa situação de Jesus perguntando para aquele moço. Porque Jesus sabia que aquele homem era cego, percebeu que aquele homem vivia à beira do caminho. Então ele perguntou: o que queres que eu te faça? E ele poderia pedir muitas coisas, mas ele foi ao ponto do seu problema. Senhor, que eu veja. Senhor, eu quero ver. Então Jesus lhe disse: então veja, vai, a tua fé te salvou. E então naquele momento o milagre aconteceu na vida daquele cego, que voltou a enxergar, que começou a enxergar, bem melhor dizendo. E então o Senhor restaurou a sua visão, e agora já caiu por terra toda a dependência na vida daquele homem. E começou agora a se alegrar naquele momento, e começou a seguir a Jesus e glorificar o nome do Senhor.
e o nome do Senhor foi exaltado naquele momento, diante de toda a multidão. E eu fico imaginando que a nossa vida é como a vida daquele cego. Porque a nossa visão é uma coisa muito importante na nossa vida. Mas eu quero trazer isso para o lado espiritual. Como está a tua visão? Porque a nossa visão espiritual, ela precisa estar sã. Porque um homem que não tem visão, o homem que perdeu a visão, é um homem que vive na dependência. É um homem que vive a dispensação de alguma coisa, porque ele não tem visão. Então, quando um cego não enxerga um buraco, não enxerga o que está à sua frente, não sabe que ali, ou não percebe que tem um buraco, o risco de cair naquele buraco é grande. E trazendo para o lado espiritual, nós vemos que a dependência da visão espiritual na nossa vida é muito importante. Então, o Senhor quer restaurar a tua visão. O Senhor quer ampliar a tua visão. O Senhor quer restaurar a tua visão. Para que você não dependa, para que você não caia, não se embarace e saia da dependência. Porque o Senhor, Ele quer restaurar a tua visão. Para que você veja o que Deus tem preparado para você. Deus quer abrir os teus olhos neste momento. Saia daquilo que limita a tua visão. Saia daquilo que embaraça a tua vida. Daquilo que tira a tua visão. Daquilo que cega os propósitos de Deus na tua vida e que você não consegue enxergar, que você não consegue ver. Você só consegue ver na vida das pessoas, mas na sua vida você não consegue. Você não acredita e vive a dependência, vive mendigando, mas Deus nesse momento quer que você se levanta e acredita que o Deus do milagre pode realizar um milagre na sua vida. E Deus tem um milagre para você neste momento. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus.